Fala Sério tá aqui, desta vez conversando, não vou dizer a vocês que é sobre política, porque não é. É a política técnica, é a técnica da política para tratar de agricultura, agricultura do nosso estado, com uma das pessoas que está sendo considerada como uma das melhores revelações do governo do estado da Bahia, que é o secretário estadual de Agricultura, Eduardo Salles, meu amigo, meu colega, conselheiro fiscal, um homem atuante ali, fiscalizando as contas da empresa gráfica da Bahia e fazendo acontecer mais uma dessas secretarias do estado que está com essa máquina trabalhando a todo vapor para o melhor da Bahia, para o bem de todos os baianos. Carinhosamente, Duda, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Isso Aqui é Ser. Coisa boa. Para a gente Coisa conversar boa. bastante, falar boa, bastante do que a gente vê o ser humano que hoje, o engenheiro agrônomo, que hoje está ocupando a cadeira de secretário de Agricultura, antes já estava se preparando como subsecretário de Agricultura, exercendo a função de chefe de gabinete, e que sempre esqueceu a mesa com os papéis. É o homem que está no parque de exposições aqui de Salvador, discutindo com a turma da agropecuária. É o homem que está pelo campo, é o homem que está rodando a cidade, conhecendo em loco, conhecendo ali exatamente o que as coisas estão acontecendo, ao invés de estar só em tese. Microfone é seu, tela é sua, para você ficar à vontade aqui agora, para falar dessa Secretaria de Agricultura, com todos os seus encantos e jogando duro, que nem à toa que Josalto, mandar um abraço a toda a equipe aqui sua da Secretaria de Agricultura, na pessoa do jornalista querido Josalto, e que inclusive preparou esse cenário aqui maravilhoso para a gente, com todas essas atividades que a Secretaria desenvolve, né? Vamos lá. Pronto, Celcinho, é um prazer muito grande estar aqui com você, porque é como você disse, você é um amigo, é suspeito essas coisas todas, o ouvinte tem que entender, o telespectador, que ele é suspeito, que é um amigo, uma pessoa do coração que a gente ama e que a gente tem hoje uma relação diferenciada em tudo. Então é um prazer muito grande estar aqui com você e toda a sua equipe. E eu acho que esse seu programa importante é isso aí, é a irreverência, a forma de você tocar com a simplicidade, com o carinho que você tem pelas pessoas. Então eu fico muito feliz de estar aqui primeiro, muito feliz de estar aqui com você, podendo falar um pouquinho da agropecuária baiana. O estado que tem uma dimensão, Celcinho, do tamanho da França, do tamanho de um país como a França, que tem 56 milhões de hectares, mais de 60% do território está no semiárido, então passa por uma dificuldade muito grande. A gente sabe que a Bahia, essa seca que vem assolando esses últimos 3 anos, que não é uma seca de um ano, tem prejudicado muito. Então eu acho que dá para a gente ter um bate-papo aqui muito interessante, para que o telespectador possa entender um pouco, porque às vezes até a pessoa da cidade não entende um pouco o campo não entende um pouco a cidade. Eu acho que esse momento é o momento da gente poder levar um pouco dentro do seu programa, para que as pessoas possam entender um pouquinho as dificuldades do campo, as nuances que a gente tem no dia a dia nosso no campo. Eu, como você disse, eu venho da iniciativa privada, sou engenheiro agrônomo, saí daqui com 17 anos de Salvador, fui fazer agronomia em Viçosa, Minas Gerais, que era uma universidade importante dentro do país, fiz mestrado 2 anos e meio na parte de irrigação e drenagem, cheguei a entrar no doutorado e voltei para minha terra, que eu queria tanto trabalhar e poder aplicar, porque a gente naquela época, Celso, já sonhava que o Brasil ia ser o celeiro do mundo e a Bahia ia ter um papel fundamental nessa projeção do celeiro do mundo do Brasil. Então voltei para a Bahia, trabalhei sempre na iniciativa privada e tive a oportunidade de ser convidado a entrar na Secretaria de Agricultura. Já tinha sido diretor de multinacional, rodei o mundo inteiro e pude voltar e ter essa experiência, que é a experiência mais feliz da minha vida. Eu confesso a você que hoje eu ganho aqui na Secretaria 1/3 do salário que eu ganhava. Eu já tinha rodado o mundo inteiro nas multinacionais que trabalhei, mas é o momento mais feliz da minha vida de estar aqui. Por quê? Porque é um momento que a gente pode mudar a realidade, a gente toca ali e muda a realidade de uma pessoa muito carente, de uma pessoa de um povoado daquele que precisa tanto de uma assistência, de um apoio, que a gente consegue, nesse posto que a gente está, mudar isso aí. Então tenho tido o apoio incondicional do governador Jacques Wagner em todos os momentos.
ele sabe que ele tem aqui um técnico e que faz a parte política. Ele sempre diz pra gente, Celso, que não adianta ter na secretaria um técnico que não entenda de política, e a mesma coisa, não adianta ter um político que não entenda da parte técnica. Então eu tento mesclar isso e ser uma pessoa que possa ajudar na gestão dele, ajudar na gestão do estado tão querido como a Bahia, que eu sei que eu e você temos essa coisa do amor à nossa terra. Então é o que eu tenho tentado fazer ao longo desse tempo aqui na secretaria, é isso que eu tenho buscado fazer. Por falar em estar espanando para poder fazer com que as coisas aconteçam, como é que o secretário Eduardo Salles, aliás, a sugestão de pauta, inclusive, de nossa entrevista, eu quero lhe submeter, que foi submetida em uma discussão rápida com o Josalto, para que a gente fale sobre o geral, mas pegue algumas coisas específicas, como a questão, por exemplo, da seca, que é um assunto que você abraçou e está ajudando muito aí ao Estado, ao governador, para poder enfrentar isso. Como é que está essa situação? É duro, Celcinho. Na verdade, a Bahia, como eu disse, ela tem mais de 60% do seu território está no semiárido. A gente vê a política ao longo dos anos todos, ela vem sempre aquela política da gente de cesta básica, de carro-pipa, aquela coisa que não é uma convivência com o semiárido. Na verdade, é o combate à seca. E isso a população não tolera mais. Eu acho que a população chegou no limite, a gente vê isso através das mobilizações sociais, que a gente pode até conversar sobre isso depois. Mas eu acho que a população não tolera mais isso. A população não tolera mais aquela politicagem de toma lá, vota aqui, aquela coisa toda. Então, chegou no limite da população e a gente tem que trabalhar com a convivência com o semiárido. Eu morei, Celso, em Dakota do Norte, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, fazendo um estágio numa fazenda americana. E lá eu era o responsável pelos caminhões, pelos tratores, e a gente via um estado que tinha muito a neve. E 6 meses do ano, praticamente, ou era muito frio ou era neve. E nem por isso os rebanhos se perdiam lá. E eu costumo comparar exatamente o semiárido nordestino à região que tem a neve. Não só nos Estados Unidos, Canadá, mas na Europa, no norte da Europa, na Ásia, que tem 6 meses do ano com neve, 6 meses do ano com condição de produzir. E se a gente comparar dessa mesma forma com o semiárido nosso, nós vemos que a gente pode conviver com o semiárido como eles convivem com a neve. Você vê que lá até o telhado é um telhado mais inclinado porque a neve não se acumular. Então, a mesma convivência que tem lá com a neve, nós temos que adaptar e conviver aqui. Então, nós passamos agora, não é um ano de seca, não é a pior seca dos últimos 30 anos, como as pessoas dizem. Para mim, é a pior seca da história do Nordeste brasileiro. Por quê? Eu te explico. É uma seca de 3 anos. Na verdade, tem 3 anos que os índices pluviométricos são abaixo da média histórica. Então, a gente foi acumulando essa perda de água. Então, na região de Irecê, por exemplo, que eu sei que você conhece bem, a região de Irecê, ela vive de água subterrânea. A água subterrânea, ela acumula com a chuva ao longo dos anos. Como a água não foi acumulando ao longo dos últimos 3 anos, não tinha água, aquela água no fundo daquele buraco não cabia mais. Então os poços artesianos que tinham 10 mil metros cúbicos ou 10 mil litros por hora, hoje tem 2 mil litros por hora de vazão. Então, por quê? Porque não acumulou água. E assim por diante no Nordeste como um todo. O que acontece? Nós estamos brigando para ter a convivência com o semiárido, coisa que seja definitiva e deixar um legado aí para frente. O que o governador aceitou muito bem isso, criou um comitê de convivência com a seca em abril do ano passado, e nós estamos trabalhando ações emergenciais, claro, mas ações estruturantes, que a gente possa conviver com a seca definitivamente. E aí o que são? São 2 pilares básicos na minha visão. Um é a água para o consumo animal. Se tiver água, mesmo que seja nos povoados, na comunidade, que você possa levar a cabra, o bode do cara para ali para beber uma água, o bicho não morre. E a outra é reserva alimentar. Então, a gente viu ultimamente que o quê? Para o sertão que funciona muito é aquele cacto, a palma forrageira. Ela funciona muito bem, dá uma condição de sobrevivência para o animal. Então, o que é que nós estamos tratando? Conseguimos dinheiro com o governo federal, vamos fazer mais de 5 mil pequenos barramentos, vamos comprar 100 retroescavadeiras, a lona, e vamos fazer barragens subterrâneas em 100 municípios do semiárido.
Estamos trabalhando do outro lado com, o governador liberou 1,5 milhão, nós vamos fazer uma biofábrica, a maior fábrica de produção de muda de palma, nós vamos fazer mudas de palma para poder doar aos pequenos agricultores. E como isso é um pouquinho mais demorado, demora 1 ano e meio para isso acontecer efetivamente, nós compramos agora, fizemos uma licitação, compramos 17 milhões de raquete de palma, que já é aquele cacto mesmo, e estamos montando unidades multiplicadoras de palma para que todo mundo, todo criador do semiárido possa ter uma reserva alimentar e possa ter ou um poço artesiano ou um pequeno barramento para que a gente possa conviver com o semiárido para frente. Fora isso, outras políticas com culturas que são resistentes e são tolerantes, vamos dizer, à seca, como o umbu, o caju, o sisal, a mandiocultura, a gente trabalhar com isso, com a ovino-capinocultura, com o mel, com culturas que têm, com atividades que têm uma convivência harmônica com o semiárido. Então, é isso que a gente está buscando para dar sustentabilidade. Isso você não vai ver no seu amigo secretário Eduardo Salles acontecendo, mas os próximos secretários, os próximos governadores, se Deus quiser, essa semente que a gente está plantando hoje aqui, ela vai dar frutos lá na frente. É isso que é o objetivo nosso. A gente tem que pensar como gestor público que o que a gente passa agora é só um pedaço a gente não pode ter vaidade, Celcinho, de que essa cadeira que a gente senta como secretário é uma coisa passageira. A gente passou e tem que entrar outros, e por isso que a gente criou 22 câmaras setoriais, essas câmaras do mel, a câmara da borracha natural, do cacau, do café, eu criei porque eu senti, Celcinho, quando entrei na secretaria, que a gente simplesmente, cada secretário que entrava, que sentava nessa cadeira, ele olhava e dizia, olha, eu quero isso para o cacau. O outro entrava e dizia, não, não é bem isso que o fulano disse, eu quero aquilo. E aí o que acontecia? A gente nunca tinha uma política de continuidade, a gente tinha política de soluços, a coisa acontecia, voltava, acontecia. O que é que nós estamos buscando agora? Criamos essas câmaras setoriais, delas participam um pequeno, médio, grande produtor, agroindústria, comerciante, daquele segmento. E fizemos um planejamento estratégico para 20 anos para cada uma dessas cadeias. E aí cada secretário pinça os seus 4 anos dali e dá sequência àquilo ali. Se algum secretário quiser rasgar esse planejamento, que demorou 1 ano para ser feito pelo setor, aí o setor vai em cima do secretário e diz, secretário, olha bem, esse planejamento não é do secretário Eduardo Salles, não é do governador Jacques Wagner, é um planejamento que nós fizemos da cadeia, é isso que nós queremos para os próximos 20 anos. Então, não adianta você querer rasgar isso aqui, porque não é coisa dele. E aí, com isso, a gente faz com que o Estado seja mais constante, o Estado valorize o imposto que é pago pelo contribuinte. Então, aí a gente não tem aquela politicagem, na verdade, de um entrar, querer favorecer mais uma coisa ou outra. Ele faz uma política pública de estadista, e aí é outro departamento. Vamos chamar o intervalo, que no próximo bloco vamos ver se a gente aborda mais 3 temas. A questão da agroindustrialização, a SEAGRE itinerante, e vamos falar no final aí sobre o Eduardo Salles despido do paletó e da gravata, o cidadão, o ser humano que vê essa movimentação das ruas, que vê o dia a dia, que vê a política. Vamos chamar o intervalo? Combinado. Então, já a gente volta. Sério com meu amigo Celcinho Cotrim aqui na CNT. Fique ligado todos os sábados. Diversão, informação e você junto com a gente.